Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja Deus louvado. Quero acolher você que nos acompanha em nossas redes sociais, aqui no canal do YouTube e também nosso Instagram, @Irmãos da Nova Jerusalém. Eu sou o irmão Juarez, membro do Instituto Religioso Nova Jerusalém. Estou aqui na missão no estado de Minas Gerais, sudeste do nosso país, e seguindo esse itinerário de reflexões litúrgicas, homiléticas, hoje nós somos convidados pela igreja a refletir no Evangelho de São Marcos. Estamos vivendo o 26º domingo do tempo comum. Vamos ouvir a palavra de Deus? O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Anúncio do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, João disse a Jesus: Mestre, vimos um homem expulsar demônios em seu nome, mas nós o proibimos porque ele não faz parte do nosso grupo. Jesus disse: Não o proibais, pois ninguém faz milagres em meu nome para depois falar mal de mim. Quem não é contra nós é a nosso favor. Em verdade eu vos digo, quem vos der a beber um copo de água porque sois de Cristo, não ficará sem receber a sua recompensa. Se alguém escandalizar um destes pequeninos que creem, melhor seria que fosse jogado no mar, como uma pedra de moinho amarrada ao pescoço. Se a tua mão te leva a pecar, corta-a. É melhor entrar na vida sem uma das mãos, do que tendo as duas ir para o inferno, para o fogo que nunca se apaga. Se o teu pé te leva a pecar, corta-o. É melhor entrar na vida sem um dos pés, do que tendo os dois ser jogado no inferno. Se o teu olho te leva a pecar, arranca-o. É melhor entrar no reino dos céus com um só olho, do que tendo os dois ser jogado no inferno, onde o verme deles não morre e o fogo não se apaga. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Estamos aqui diante da palavra de Deus e a gente logo vê que neste evangelho, neste trecho do evangelho aqui, especificamente no capítulo 9, nosso Senhor Jesus Cristo, ele usa algumas palavras para explicar determinadas situações que os apóstolos apresentam para ele como sendo situações muito complexas, e Jesus, ele age na tranquilidade. Jesus, ele age com lógica. Essa é a verdade. Jesus age com lógica. Vejamos bem, se nós observarmos, há três situações. Uma coisa que a gente não pode esquecer. O Evangelho de São Marcos é o evangelho inspirador dos outros evangelhos sinóticos, Lucas e Mateus. É o primeiro dos evangelhos, né? Então, Mateus e Lucas, eles vão beber de Marcos. Até João, que não é um evangelho sinótico, tem algumas situações que o evangelho de João também bebe da fonte marcana. Então, a gente já pode perceber a riqueza desse evangelho, que é inspirador para os outros evangelhos, que inclusive são os livros mais importantes das Sagradas Escrituras, diga-se de passagem. Eu dizer que esses são os livros mais importantes das Sagradas Escrituras não é descartar os demais livros, de forma alguma. Porque nos evangelhos nós encontramos a plenitude da revelação de Deus, que é o próprio Jesus. E algo interessante, aqui, quem está falando é o homem Jesus. Isso mesmo, o homem Jesus. Porque algumas pessoas, às vezes, elas usam a seguinte prerrogativa: ah, mas é fácil para ele, porque ele é Deus, ele sabe de todas as coisas. Não. Não esqueçamos que Jesus, o evento Cristo, aquele que se encarnou no seio da Virgem Maria, como a gente pode ver aqui no ícone atrás, não é verdade? Ele assumiu toda a humanidade. Não se apegou a ser Deus, assumiu toda a sua humanidade. A autoridade que Jesus tem, que os evangelhos falam, é exatamente da experiência de vida dele. Jesus, como homem, ele vai percebendo as coisas, ele vai entendendo a lógica do mundo. E ele, fazendo essa experiência com a humanidade, ele vai ensinando aos seus apóstolos. Por isso que ele passa cerca de 3 anos com os apóstolos, que fariam depois as vezes do Cristo, para que eles pudessem, de fato,
aprender. Jesus não usa nenhuma técnica mirabolante. A técnica de Jesus é exatamente ir ao encontro do outro. Só uma curiosidade para a gente continuar a nossa reflexão, a gente pode ver aqui, por exemplo, que no ícone, talvez não dê para ver nitidamente agora, mas se você depois observar as imagens dos ícones, Jesus, mesmo quando ele é representado como menino, como criança aqui no seio da Virgem, a aparência do seu rosto é a aparência de um adulto, para falar exatamente dessa maturidade do homem Jesus. E é esse homem Jesus que passou pelo colo da Virgem Maria, que foi cuidado por ela, foi zelado por ela, que agora, como adulto, lá para os seus 30 anos, 30 e poucos anos, está aqui com a comunidade apostólica que ele mesmo escolheu. E diante dessas situações que ele apresenta, esse homem Jesus, esse homem maduro, vai ensiná-los. 3 situações, como eu falava no início. A primeira situação, os discípulos, aqui discípulos, porque os apóstolos, quando estão diante de Jesus, a sua autoridade ela cai. Eles são discípulos, são seguidores, porque apóstolo equipara a autoridade deles a Jesus. Então, quando eles estão com Jesus, se você pode reparar isso, nos evangelhos, quando os 12 estão na presença de Jesus, eles são chamados de discípulos, porque o discípulo é aquele que aprende com o seu mestre. Eles, melhor dizendo, apresentam a situação de pessoas que estão falando em nome de Jesus, mas não pertencem ao grupo deles. Eles ficam preocupados. Olha, nós o proibimos. Jesus falou, não façam isso. É impossível alguém falar de mim, fazer milagres em meu nome e depois falar mal de mim. Isso para dizer que aquela árvore que não se sustenta em Cristo, ela não vai permanecer. Então ele não se preocupa. Não se preocupem. Se não for obra do meu Pai que está no céu, não vai dar fruto. Isso ele tranquiliza os apóstolos. Depois, lá no versículo 41, há uma outra situação. Em verdade eu vos digo, quem vos der a beber um copo de água, porque vocês são de Cristo, não ficará sem receber a sua recompensa. Aqui Jesus ele vai afirmar, né, a autoridade dos apóstolos. Olha, quem vos servir ao menos um copo de água, porque vocês são de Cristo, já vai ter a sua recompensa. Ou seja, quem reconhecer a autoridade daqueles que foram escolhidos pelo próprio Cristo e a eles servir, estarão servindo ao Cristo. E ele mesmo dará a recompensa a esses. Terceira coisa, já lá a partir do versículo 42, Jesus vai sinalizar para que nós tenhamos atenção ao escândalo, ao escandalizar. Nós quem? Os seguidores de Cristo, os apóstolos, os discípulos. Aqui ele está falando para aqueles daquela época, para a igreja inicial e para a igreja de hoje. Cuidado com o escândalo. Cuidado para vocês não serem motivo de escândalo para esses pequeninos que, por causa de todo o nosso esforço, acabou acreditando em meu nome. E ele alerta: olha só, é muito melhor que essa pessoa, ao invés de causar escândalo, é melhor que ela amarre uma pedra de um moinho no pescoço e se lance ao mar para morrer afogada. Olha só, aqui Jesus está ensinando aos apóstolos, aos 12, e consequentemente a todos nós, seguidores, a termos a prudência, que é um chamado à prudência, ao zelo, ao testemunho que deve ser acompanhado da nossa prática de fé. Não adianta dizer que tem fé, não adianta dizer que ou fazer obras mirabolantes. Jesus não se preocupa com isso. Jesus ele pede de nós o esforço para a gente testemunhar, porque muitos vão acreditar por causa de nós. Aqui Jesus está alertando aos apóstolos porque o homem Jesus passou 33 anos na Terra, segundo os estudos. 3 anos da sua vida pública. Jesus voltou para o seio do Pai há quanto tempo? Há quantos séculos o Senhor confiou a nós essa missão de dar continuidade àquilo que Ele iniciou, Ele por excelência, né? Porque já foi iniciado o anúncio da palavra de Deus, do nome do Deus único e verdadeiro, do Senhor Deus, lá com os profetas, com os patriarcas lá no Antigo Testamento, e Jesus
Como já disse antes, ele é a plenitude do anúncio do Pai junto com os apóstolos. Por quê? Por que junto com os apóstolos? Porque a igreja, essa é a que dá continuidade àquilo que o Cristo iniciou. Por isso que a gente fala que a igreja, ela é a esposa do Cristo. A Sagrada Escritura, é muito interessante isso, ela traz sempre essa linguagem matrimonial, porque a linguagem matrimonial é a linguagem da comunhão, é a linguagem do respeito, é a linguagem da doação mútua. Nós somos esses filhos da igreja, ou a igreja é a nossa esposa, seja qual for a linguagem nesse sentido matrimonial, desse amor que não é sentimento, é doação, não é sentimentalismo, mas é entrega. Por isso que Jesus ele é muito claro. Ele fala mais claro com os apóstolos para que eles possam de fato entender e não se preocupem com coisas vagas para que o anúncio não se perca. E aqui, como a gente ouviu, ele vai dando conselhos. Olha, é melhor que entrar cego ou sem um membro do corpo e ir para o céu do que estando perfeito e ir para o inferno. Moral da história. Prudência, como já falei. O Senhor nos alerta a sermos vigilantes. Mas não é uma vigilância que causa em nós medo ou preocupação ou angústia, não. Até porque, apesar das dificuldades de servir a Deus, da caminhada, né, tanto para todo batizado, seja religioso, sacerdote, leigo, para todo batizado, todo aquele que de fato abraça a sua missão, a gente sabe das dificuldades, mas aquele que faz a experiência verídica com Cristo, ele não vai desistir. É por isso que aqui a gente já pode abrir um leque e falar do engajamento pastoral. Por exemplo, da coragem de testemunhar o nome de Cristo onde quer que vá, testemunhar o nome de Cristo sem fazer acepção de pessoas ou sem preconceitos, mas na liberdade, na alegria que é fruto do Espírito Santo. Ser de Deus não deve gerar medo ou peso no coração das pessoas, mas ao contrário, ser de Deus deve gerar no coração do outro que a gente percebe que de um modo ou outro não está andando no caminho da verdadeira felicidade, mas com o meu acolhimento, com o meu testemunho, com a minha leveza, porque eu sei em quem eu coloquei a minha fé e o Deus que a gente fez na experiência não é um Deus que está lá no céu com o olho aberto, esperando o momento para nos punir. Ao contrário, esse é o ensinamento de Jesus para nós nessa divina liturgia desse 26º domingo do tempo comum. Então peçamos a Deus que a nossa experiência com Cristo morto e ressuscitado, com Cristo que se doou pela igreja, que se doou pela humanidade e que deixou homens para dar continuidade a essa missão, a gente possa de fato, com o nosso coração aberto, através da liturgia, da divina liturgia, que nos dá essa oportunidade de conhecê-lo através da palavra de Deus. Não esqueçamos, a palavra de Deus é a fonte de toda a nossa ação pastoral, de toda a nossa vida de testemunho. Que a palavra de Deus, o Cristo encarnado que se fez carne, que a gente possa de fato ser o fio condutor da nossa vida, da nossa história e, apesar de todas as dificuldades, a gente possa, com o coração aberto, com o coração cheio de esperança, anunciar o nome de Jesus. Afinal de contas, como nos ensinou o Papa Bento XVI, nós somos a igreja da palavra, não da lei pela lei, do escrito pelo escrito, mas da palavra, e da palavra que se fez gente, e é Jesus Cristo. Por isso que a gente é cristão. Somos outros Cristos. Fazemos as vezes de Cristo até a sua segunda vinda gloriosa. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja Deus louvado. Deus abençoe você e até a próxima oportunidade, com a graça de Deus. Tchau, tchau.